Eu aprendi a fazer com a Nanda Benítez um pão que, quando ele já está assado, só faltando corar, a gente coloca no centro um queijo brie e volta para o forno. A massa desse pão é deliciosa e esse queijo, para quem gosta, é muito interessante. Ele sai do forno bem cremoso. A lista dos ingredientes estará na descrição do vídeo. Coloque numa bacia a farinha de trigo, o fermento biológico seco, misture. Acrescente o açúcar, misture. Acrescente os ovos, misturados com uma parte da água da receita. Incorpore na farinha. O restante da água vá colocando aos poucos. Já pode começar a misturar com a mão. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sandra Marques. Sejam todos bem-vindos. E quem ainda não é inscrito, inscreva-se! Eu usei toda a água da receita. Nessa fase já não tem mais farinha solta no fundo da bacia. Acrescente a manteiga. Vá apertando na massa até que tudo se incorpore. Coloque o sal, misture e amasse. Vá apertando a massa até não sentir mais o sal. Cubra e espere descansar 30 minutos na geladeira. Esse é o primeiro descanso da massa. 30 minutos depois, retire a massa da geladeira e trabalhe um pouco dentro do bowl. Coloque na bancada e trabalhe mais um pouco.
A Nanda gosta muito de fazer esse movimento. Enrola a massa sobre ela mesma. Podem trabalhar assim. Ou assim, como se estivesse rasgando a massa. Bolear a massa. Colocar novamente na bacia, cobrir e levar para a geladeira por mais 30 minutos. 30 minutos depois, retirar da geladeira e trabalhar um pouco dentro do bowl. Trabalhe também um pouco na bancada. Bolear a massa, colocar na bacia e levar para descansar na geladeira por mais 30 minutos. 30 minutos depois, retirar a massa da geladeira, trabalhar um pouco dentro do bowl. Depois na bancada. Bolear a massa, colocar na bacia e levar para a geladeira por mais 30 minutos. 30 minutos depois, retirar a massa da geladeira e trabalhar um pouquinho dentro do bowl. Depois trabalhe mais um pouco na bancada. Bolear a massa, colocar num bowl untado com tampa na geladeira até o dia seguinte. Mesmo na geladeira, a massa aumenta de volume. Com os dedos, tirar o gás da massa. Ela estará firme, é normal, está gelada. Dividir a massa em duas partes. Se quiser que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho, pode conferir o peso das massas numa balança. Bolear as massas, jogando todas as laterais para o centro. Feche bem o fundo, formando uma trouxinha.
Eu fiz isso com as duas massas. Cobrir com um pano úmido e esperar de 20 a 40 minutos. Vai depender da temperatura ambiente. A massa precisa relaxar para a gente mexer nela. Como aqui em Brasília está bem quente, 20 minutos depois, enquanto eu trabalho com uma massa, a outra fica coberta. Retirar o ar da massa com a ponta dos dedos, abrindo ela de forma circular. Eu já vou abrir em cima de um papel antiaderente, assim eu não preciso untar a forma. Eu vou cobrir com a tampa de uma boleira enquanto eu trabalho com a outra massa. As massas precisam ficar mais largas que o queijo que vai no centro. Coloquei uma toalha por cima. Numa temperatura de 24 a 26 graus, elas vão demorar 1h20 para chegar nesse ponto. Colocar na forma. Untar o fundo e as laterais dos ramequins, de preferência com desmoldante. Quem for utilizar óleo ou azeite, pincelar muito bem. Quando for colocar o ramequim no centro da massa, preservar o fundo do pão, não forçar muito. O objetivo aqui é que o pão, depois de assado, tenha uma parte funda para a gente encaixar o queijo. Pincelar ovo nas bordas dos pães. Depois dessa etapa, levar para assar em forno já aquecido a 180 graus por cerca de 13 minutos, ou até corar levemente. Os pães já estão assados, agora eu vou retirar os ramequins e colocar os queijos. Olha só como é importante untar bem os ramequins e não aprofundar muito. Olha o fundo do pão como está preservado. Eu vou encaixar os queijos.
Levar para assar por cerca de 7 minutos. Cuidado, esse processo é rápido. Quem quiser trocar esse queijo por outro recheio, é só não colocar nada aguado. Pode ser um recheio como o de um empadão. Pães prontos. Dúvidas? É só escrever nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso ajuda a dar visibilidade ao canal. O queijo que eu utilizei foi esse. Eu encontro vocês nos próximos vídeos.